Amém? Aqueles que são comprados pelo sangue de Jesus têm um diferencial. Algumas coisas acontecem na nossa vida que precisam ser avaliadas como bem diferentes daquilo que acontece na vida daqueles que não têm Jesus. Obviamente, a primeira coisa, quando nós somos comprados pelo sangue de Jesus, nós temos garantida a nossa salvação. Esse é um milagre que quase ninguém fala, mas é o maior deles. Muitas vezes nós falamos nos benefícios de termos Jesus, que nos livra do acidente, que nos dá uma casa, que cura o nosso corpo, mas nos esquecemos do maior milagre, um milagre que ninguém pode fazer, a não ser Ele. Um milagre que representa muito mais do que todas as outras coisas reunidas. Nesta manhã, eu quero falar de duas guerras. A guerra, aliás, cada guerra dessas duas, nós temos duas guerras para observar. Cada guerra tem um comandante. Cada guerra tem um comandante. Nós temos militares entre nós. Não é possível você ir para a guerra sem comandante. Não é possível. Soldados resolvem, nós vamos para a guerra. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o que dá na nossa cabeça. Você vai para ali, eu fico aqui? Não, eu também fico. Não, e você falou que vinha e não veio, eu vim junto. Não, tem um comandante. Todas as guerras têm um comandante. Nós temos a guerra daqueles que são de Deus, cujo comandante é o nosso Senhor. Amém ou não? Amém. E nós temos as guerras daqueles que não são comprados pelo sangue de Jesus, cujo comandante é Satanás. Amém ou não? Não, pastor, aí o senhor pegou muito pesado, que coisa difícil isso. Não, filho, nós temos que estar dentro do contexto da Bíblia. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então você não tem 3 vias, você só tem 2 vias. E nós queremos entender, porque muitas vezes nós nos portamos como soldados de Satanás. Como assim? Nós nos portamos numa guerra como se o nosso comandante fosse Satanás. Quando nós devemos entender que no momento em que fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós pertencemos a Ele, e Ele passa a ter responsabilidade sobre as nossas vidas. Tudo, sobre tudo. Ele te compra, Ele é seu dono. Ele me compra, Ele é meu dono. Tudo meu pertence a Ele. Inclusive a responsabilidade da minha vida pertence a Ele. Quantos dizem amém? Quantos estão entendendo até aí? Quer que posso prosseguir? Eu volto. Amém? Quero que fique bem claro para você, meu amado. Essas duas guerras existem. A guerra que o mundo produz e a guerra que o Senhor Jesus produz na nossa vida. Pastor, mas só agora, nós somos de Jesus, nós temos guerra, nós não temos paz. Nós temos paz por estar numa guerra cujo comandante é o Senhor. Em tudo há um propósito em nossa vida. Nós vamos começar o Esforço 2020, os irmãos viram ali, e eu quero desafiar os irmãos, encorajar os irmãos. Amados, eu ainda não consigo entender, desde que eu sou crente, eu me lembro, desde que eu sou crente, desde que eu nasci na igreja, eu frequento a escola bíblica dominical. Eu não posso entender, eu não posso te obrigar, mas eu também não posso, me dá o direito de eu não entender. Não posso entender como as pessoas não querem estudar a Bíblia, que é nossa regra de fé. Então é super importante, e nós vamos estudar sobre uma vida com propósito, porque nós temos propósito, cada um aqui tem um propósito. E em nossa vida há um propósito de Deus em tudo que fazemos, absolutamente em tudo, inclusive nas guerras que Ele produz para nós. Quanto mais nós entendermos isso, mais facilmente nós vamos superar os obstáculos.
Quanto menos entendermos, menos nós vamos superar os obstáculos. Eu queria então que os irmãos abrissem suas Bíblias em Juízes, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Juízes, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Eu não sei se os irmãos já perceberam, os obreiros já perceberam que o ar desligou? Já perceberam, estão cuidando disso, né? Deve ter desarmado alguma coisa, está bem. Eis, portanto, Juízes capítulo 3, versículo 1, eis, portanto, as nações que o Senhor permitiu ficar na terra, a fim de, por elas, submeter Israel à prova, todos os que não tinham passado por nenhuma das guerras de Canaã. Ele procedeu deste modo com o objetivo, com o propósito de ensinar todos os descendentes dos israelitas a arte da guerra, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os povos que permaneceram na terra foram os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Esses povos foram deixados na terra para servirem ao propósito de submeterem Israel à prova, a fim de ficar notório se obedeceriam aos mandamentos que Yahvé ordenara aos seus antepassados por intermédio de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, queremos ouvir a Tua voz agora. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus, que nós tenhamos discernimento. Amém. Complementando a abertura que eu fiz, quando nós não entendemos o propósito de Deus, quando nós não entendemos isso, nós começamos a murmurar. E a nossa murmuração passa algumas leituras para Deus. Por exemplo, passa uma leitura de que nós não confiamos nele. Primeira leitura que passa. Quando nós murmuramos da nossa vida, daquilo que vem nos perseguir, que nós entendemos que seja perseguição, nós começamos a murmurar dizendo, será que Deus não está vendo? Não é possível. E a gente, em algumas situações, abre mão de Deus e busca solução em outras fontes. Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes pessoas que estão com seu casamento mais ou menos turbulento, que é natural de acontecer, não é comum, mas é natural, é da natureza humana pecaminosa, ao invés de buscar auxílio e solução no Senhor, onde ele busca? Ele busca no mundo, com colegas, com livros, com coisas, com sugestões que não tem nada a ver com a Bíblia. Quando nós estamos desempregados, ou então o dinheiro está faltando por alguma razão, em vez da gente buscar no Senhor, o que a gente faz? A gente sai aceitando propostas escusas, que muitas vezes o inimigo, vendo a nossa aflição, propõe e nós aceitamos. Falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. E falta de discernimento. Por quê? Como é que eu posso imaginar que se a minha vida pertence a Deus, Deus não está vendo o que está acontecendo com a minha vida?
se Ele é quem vai me levar para viver com Ele a vida eterna, ninguém pode fazer isso, quanto mais cuidado com alguns detalhes pequenos da minha vida. Então, nós estamos vendo aqui que Deus traz o povo dele para habitar em Canaã e deixa ali de propósito alguns inimigos. Por quê? Porque ele olhou e disse assim: esse meu pessoal que está aqui é um pessoal novo, porque os antigos morreram no deserto. De 20 anos para cima, todo mundo ficou para lá. Dos que saíram do Egito, todos morreram, a não ser essa geração nova, exceto Josué e Caleb, que era de lá, e eles entraram. E eles não participaram, eles não entraram em guerra, eles não estão acostumados a guerrear, e eu preciso ensinar isso para eles. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é Deus quem permite os inimigos entre nós. Isto é decisão soberana. Meu amado, tire da sua cabeça que o inimigo entrou na sua vida. Se o inimigo está fazendo alguma coisa, você tem que botar a cabeça e pensar assim: tem alguma coisa que Deus está querendo me ensinar e eu preciso saber o que é. Pastor, isso não é fácil não, mas eu não estou dizendo que é fácil. É um treinamento. Mas para você aprender, você tem que passar por isso. Tem uns dias, uns 15 dias, 18 dias ou próximo disso, que eu estou empurrando a pastora Vera na cadeira de rodas, porque ela quebrou o pé e não pode botar o pé no chão. Agora já melhorou muito. Ontem eu já peguei ela lá na cozinha, sem a bota ortopédica, andando e pendurando roupa, tirando a roupa da máquina, botando só para café. Eu falei: essa está boa, hein? Ela falou: não sinto dor nenhuma mais. Graças a Deus. Mas enfim, a cadeira de rodas. Irmão, eu já quase dei uns 2 tombos nela. Aí fui entrar num lugar ali, fui passar, as pessoas passam na frente da cadeira de rodas, mas nem aí com eles, tropeçam e vêm e tal, e a gente tem que parar e fica igual um. Aí ela disse assim: agora nós sabemos o que passam as pessoas com cadeira de rodas. Então, na pior das hipóteses, Deus está dizendo assim: olha, não estou dizendo que é o caso, estou pegando um exemplo. Vocês não sabem respeitar as pessoas de cadeira de rodas, e eu vou ensinar vocês a respeitarem pessoas com cadeira de rodas. Vocês precisam saber o que as pessoas passam. Estou dando um exemplo aqui que foi recente. Quando você fica enfermo numa cama, tem vários propósitos dali. Eu estou falando das vidas que são compradas pelo Senhor Jesus. E tudo que eu falar aqui você faz o contrário. São as vidas que não foram compradas, que ainda têm o domínio do inimigo na vida dele. Porque isso é lógico. Se eu sou de Jesus, eu vou com Ele para viver vida eterna. Se eu não sou de Jesus, por melhor que eu seja, o mais bonzinho, que distribua meus bens com todas as pessoas, eu vou para um outro lugar diferente do céu, que se chama inferno, para morar com o outro comandante, Satanás. Comandante de hoje, né? Porque lá ele, nem lá ele vai comandar, lá ele vai ser subjugado também. Então, todos os inimigos que estão te espreitando, todos os inimigos que estão te atacando de alguma forma, é decisão soberana de Deus. Não adianta você dizer assim: o diabo, porque o diabo não nos toca. A Bíblia diz que o diabo não nos toca, a não ser que o Senhor permita em algumas situações, que é a primeira delas aqui, para nos ensinar a combater. Esse povo, diz eles não tinham experiência anterior de combate. Se eu transfiro isso para a área espiritual, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as potestades, não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Se eu trago isso, e eu preciso trazer, porque se a Bíblia diz isto, eu preciso entender que todas as coisas que vêm sobre nós são com o propósito de nos derrubar espiritualmente ou de nos levantar espiritualmente. Se eu entendo isso dessa forma, eu vou entender que a experiência de combate que eu preciso ter é a experiência espiritual. E há pessoas
que para terem essa experiência, pode ser que um caso ou outro não precise, mas há pessoas, uma grande maioria, para ter experiências, para crescerem espiritualmente, precisam ter experiências negativas, para depois virem as positivas sobre as negativas. Quantos entenderam? Precisam vir as guerras, negativo, para que você vença, positivo, e cresça. Só que a diferença grande é quem está no comando disso. A primeira coisa, o Senhor conhece as nossas vulnerabilidades. O Senhor sabe onde você é vulnerável. Ah, como sabe. Por isso Ele prepara um treinamento de acordo com cada um. Deus não tem um treinamento assim, olha, o treinamento para Shalom hoje é esse aqui, tá. Pode enquadrar aqui, pode não enquadrar ali, pode desenquadrar aqui, enquadrar ali. Então Ele conhece qual é a vulnerabilidade. Quando o Senhor nos compra, Ele vê a nossa vulnerabilidade e diz assim, Ele não está sabendo lutar contra aquilo, eu vou treiná-lo. E o que Ele apresenta? Aquilo que é a nossa vulnerabilidade. Só que há uma diferença, que Ele domina sobre aquilo, Ele nos dá estratégia. Quando nós entendemos que o corpo de Cristo somos nós e Ele é o cabeça, o corpo vai à guerra liderado pela cabeça. E o corpo faz o que a cabeça manda. Amém ou não? Aqui, olha para mim. Esse passo aqui não foi a perna que decidiu, foi a cabeça. Vira para lá, dá o passo. Preciso entender isso, irmãos. Quando nós entendermos isso, muito mais fácil sairemos das armadilhas, dos laços de Satanás. Então o Espírito Santo nos faz discernir, Ele nos faz entender quando as guerras acontecem. Eu conheci um senhor lá no Espírito Santo, em tudo que acontecia na vida dele, ele dava graças a Deus. Graças a Deus, né? Sim, senhor, sim, senhor, sim. Falava assim, graças a Deus. Mas tudo, absolutamente tudo. E ele dizia, alguma coisa o Senhor está querendo me dar aí que eu ainda não vi o que é, mas já já eu vou ver, já já Ele vai me mostrar. E é isto, irmãos, que a Bíblia está nos ensinando. É isso que Deus fez. Eu vou deixar ali alguns inimigos, mas vocês fiquem tranquilos, eu estou no comando. Basta vocês entenderem que sou eu quem está dando esses inimigos. A segunda coisa, as nossas guerras são para nos submeter à prova. Ainda no versículo 1 diz assim, a fim de, eu vou deixar esse povo na terra lá, a fim de, por essas nações, submeter Israel à prova. Amados, já pensou se nós estudássemos desde o ensino básico, passando pelo fundamental, médio, superior, formássemos engenheiro sem uma prova? Você daria uma casa para um engenheiro desse construir? Duvideodó. Ou na medicina, você chamaria um médico desse para fazer uma cirurgia em você? Duvido. Então as provas são para que nós, ao percebermos os nossos erros, porque vamos errar, nós verifiquemos, dados pelo Senhor, aquilo que é certo, para que nós não erremos. Quais são os erros que nós não podemos cometer em meio às tribulações? O Senhor vai nos ensinar. Um dos erros que nós cometemos, falta de confiança, falta de fé, outro erro. Murmuração, outro erro. Busca de solução em lugares errados, outro erro. Lembra de Josafá lá em 2 Crônicas, capítulo 20, diz a palavra de que os exércitos vieram contra ele, ele teve medo. Ele teve medo e saiu correndo. Teve medo e passou a buscar a face do Senhor. Ele foi na fonte. Comandante, como é que eu faço aqui? Então as nossas guerras são para submetermos à prova. A nossa guerra é espiritual, já citei aqui Efésios 6,12. Guerrear, portanto, eu estou falando de guerra espiritual,
Até porque tem alguns aqui que não tem idade para ir para o exército mais, né? Então, guerra espiritual. Guerrear é uma arte. Guerrear é uma arte. O dia que nós entendermos que guerrear é uma arte, nós não vamos perder mais nenhuma para Satanás. E vamos entender que quem capacita-nos é o Senhor, e nós vamos, em algumas situações, nem precisar mais de buscar alguma coisa. Isso já aconteceu, eu já sei. Porque ele faz tudo igual, o inimigo faz tudo igual. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós precisamos entender isso. As guerras vêm, mas maior é o que está em nós. Note, em 1 Coríntios 10, 13, eu não sei se pode colocar aí, 1 Coríntios 10, 13, mostra que é Deus quem nos fornece os adversários, nós vimos aqui agora, mas também é Ele quem nos dá as estratégias de vitória. Olha lá, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais a tentação suportar. Amém? Então, o povo nunca havia passado por experiência anterior de combate. Por que nós temos perdido algumas guerras, irmãos? Porque nós não temos tido guerras. Precisamos ter guerras. De vez em quando eu digo aqui, todo crente devia passar no deserto. Todo crente, até Jesus passou. O deserto para nós é muito importante. O erro é estar no deserto, ficar no deserto. Mas é muito importante passarmos pelo deserto. Terceira coisa que se torna a guerra necessária, os nossos inimigos são colocados estrategicamente para servirem ao propósito de Deus. Então, no versículo 4 diz aqui, ó: esses povos foram deixados na terra para servirem ao propósito de submeter Israel à prova. Propósito de quem? Quem é que deu esse propósito para tentar Israel? Quem? 1, 2 e já quem? Irmãos, estão aí? Ou o ar refrigerado apagou a memória de vocês? Quem é que fez isso? Deus, irmão. Pode falar 1, 2 e já. Os irmãos não entenderam? Eu vou repetir a pergunta. Os nossos inimigos são colocados estrategicamente para servir o propósito de Deus. Aí o versículo 4 diz: esses povos foram deixados na terra, esses povos são os cananeus, jebuseus, os heveus e tudo que termina em eus, deixados na terra para servirem ao propósito de submeter Israel à prova. Quem é que colocou Israel à prova? Deus. Então esses inimigos estão a serviço de Deus. Sabe o que significa? Deus manda neles. Acabou. Ué, mas o senhor acabou de dizer que eles são o exército de Satanás. E são mesmo, mas Deus manda até no Satanás. E ele deixa, mas então por que ele não liquida? O pastor Isaías, desculpa, se eu fosse Deus, ele liquidava logo: sai Satanás, sai povo dos Satanás, ele salvava todo mundo. Mas como é que ele vai saber quem é obediente, quem é fiel, se ele não tem prova? Já pensou? Você diz assim: pastor, eu tenho um passarinho lá em casa, canta muito, e é ensinado, hein? Não foge. É mesmo, vou lá ver esse passarinho. Quando chegou lá, o passarinho trancado na gaiola. Ele não foge? Não. Não, mas se eu abrir a gaiola aí, ele vai fugir. Então ele não foge porque ele está preso. Qual é a prova? Abre a porta. Abre a porta para ver se ele vai e se ele volta. Essa é a prova. Ele tem a opção de voar para fora, ou a opção de ficar ali. É equivocado pensar que podemos viver nesse mundo sem ataques dos inimigos. É equivocado. Se você está aceitando a Jesus, alguns aceitaram agora recentemente, pensando assim: ufa, que alívio, entrei na igreja, acabou a minha tentação. Não, irmão, começou. Dá tempo de desistir ainda, hein? Começou.
Mas começou com que sentido? Vocês já podem responder, mas eu mesmo vou responder para vocês. No sentido de capacitar a vocês a vencerem quando vocês estiverem fora daqui, porque aqui é mole. Aqui tem um monte de gente. Aqui os irmãos estão aqui, ora por mim, fecha a porta ali, ninguém sai, e vamos orar e tal. Uma vez, agora, você sozinho lá no meio dos lobos, lá no trabalho, você precisa saber guerrear, isso é uma arte. A Bíblia está dizendo, é uma arte. A arte de guerrear. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, tereis guerra, mas tem de bom ânimo. Vocês venceram a guerra, é isso? Eu venci o mundo. Então quem vence é Jesus. Quarto e último, por causa do calor. Eu ia deixar os irmãos até umas 11 horas aqui no calor, para os irmãos se lembrarem de que há refrigerado aqui na igreja. Viu, irmão? De vez em quando vem alguém ali e diz: pastor, dá para diminuir o ar, está muito gelado. Lembre que ar refrigerado, existe o ar refrigerado da igreja, aleluia, só para descontrair um pouquinho. Quarto e último, é então na caminhada com Deus que aprendemos a ser vitoriosos. Não se admire, irmão, de haver guerra e crises onde estamos. É aqui que aprendemos com quem podemos ensinar. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Queridos, o melhor lugar para nós aprendermos tudo é na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. É o melhor lugar. E quando eu digo aprender tudo, eu comentei isso recentemente com alguns aí em algumas oportunidades. Olha os seus filhos que estão na escolazinha dominical das crianças e que participaram aqui e que fizeram aqueles negócios bonitinhos, criancinha de 3, 4 anos. Aí daqui a pouco ele está de novo. Aí o Perilim que deitou ali, sentou ali, ficou ajoelhado com aquela cara de cidadão romano, mesmo uma cara artística, né? Aí amanhã o Perilinho está lá na universidade e vamos sortear aqui quem é que vai falar sobre, quem vai defender a tese, não sei o que. Deixe lá o pessoal com ar, irmãos, senão vocês não vão perder a guerra. Eu sei, eles estão cuidando ali do ar, e aí está todo mundo olhando para lá. Então vocês vão perder a guerra aqui. Aí o Perilinho vai lá, estou citando o Perilinho, que é o que eu lembrei aqui, mas os outros também, o Samuel, os outros que falaram, as outras crianças, enfim, está aqui. Aí o Perilinho vai e fala-te muito bem, mas quem é que te ensinou isso? Como é que você fala assim? Eu aprendi na igreja, porque desde pequena a professora me manda falar, vai lá na frente, manda recitar, é ou não é, irmãos? É ou não é? Agora, quando nós somos também tentados lá fora em todas as situações adversas que nós enfrentamos, onde é que nós aprendemos? Aqui. Como? Com situações adversas. E o negócio é que primeira crise que acontece aqui dentro com você, você samba fora. Você sai do exército, você, como é que chama? Deserta, né? Não é isso? É. Você vai embora. Não posso ficar aqui, por quê? Porque aqui, irmãos, as confusões estão aqui para você, primeiro nos ajudar, e segundo aprender com elas. Existem. Você quer estar no meio de um povo que tem gente de tudo quanto é lugar aqui, de tudo quanto é cultura e educação diferente. Você quer que funcione como um relógio suíço? O que tem que acontecer é que essas tentações e essas tribulações que acontecem entre nós não podem nos vencer. Nós temos que superá-las, suportá-las, passar por cima, sermos vitoriosos, para então, em todas as outras coisas, na universidade, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, nós sermos vitoriosos. Então, que lugar, ó Senhor, está vendo, Senhor, agora estou falando para os advogados, está vendo que a minha cultura é tremenda, não entendo de exército, entendo, está vendo, Senhor, o Senhor nos chama para Canaã, nos promete desde lá, adoçou a nossa boca nesses anos todos, e agora nós estamos aqui, o Senhor nos deixa a guerra aqui. O que é isso, Senhor? Aí o Senhor responderia assim: eles só vão te vencer se vocês desobedecerem.
Então, as guerras são para nos provar. E elas nos provam onde estamos, dentro da igreja, dentro da família cristã. É ali que elas vão nos provar. E o Senhor diz aqui: esses povos foram deixados na terra para servirem ao propósito de submeter Israel à prova. Há uma prova, nós somos provados todos os dias. Todos os dias nós somos provados. As oportunidades são imensas. Todos os dias. Por isso que nós precisamos estar capacitados pela palavra, estudar a palavra, aprender a palavra, orar para nos fortalecermos na palavra, orar para nos fortalecermos na intimidade com o Senhor. Isso é para nós vencermos as provas, a fim de ficar notório que nós obedecemos os mandamentos do Senhor. Está escrito aqui no versículo 4. Então, aquilo que foi ordenado aos antepassados, deixa eu ver, e aqui tem uma outra coisa: os seus filhos serão submetidos a provas, para ver se vocês aprenderam e ensinaram para os seus filhos. Está aqui, ó. Ficar notório se obedeceram aos mandamentos que Yahvé ordenaram aos seus antepassados. A responsabilidade de ensinar aos nossos filhos é nossa. A igreja é o corpo de Cristo e Ele é o cabeça. O corpo vai lutar, mas a cabeça é quem dá as estratégias para a vitória. Somos privilegiados, irmãos. Nós aprendemos aqui para combatermos fora. Somos privilegiados. Então eu queria que você agora discernisse bem essas duas guerras. A guerra do mundo, a guerra que Satanás é o comandante. É aquela que ele arma situações e puxa o teu tapete. É aquela que a pessoa vem e te trai. É aquela que a pessoa vem e te derruba por um punhado de dinheiro. É aquela que a pessoa é falsa com você. Essa é a guerra que o mundo enfrenta, que Satanás faz isso. A guerra das mentiras, porque ele é o pai da mentira. E as guerras santas, vou chamar aqui de santa, as guerras espirituais que o Senhor tem provido nas nossas vidas. Quais são as guerras? As guerras para provar a nossa fé, para provar a obediência à palavra. Então, como é que ele faz isso? Ele mostra uma palavra errada, e aí você diz: não, mas eu tenho a certa? Essa não. E aí o Senhor disse: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Aí, se você permanece nele, você venceu a guerra, porque ele é maior. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então, a nossa guerra é uma guerra que nos forja, nos fabrica para alguma coisa que nós temos incapacidade. E dentro dessas guerras, eu poderia aqui continuar mais um pouco. Se você não conhece a Bíblia para debater, se você não conhece a palavra de Deus para expulsar Satanás, vencer, como é que Jesus, primeira tentação que Jesus venceu, tudo na palavra. Satanás citava a palavra, ele, palavra, citava outra, ele, palavra, e venceu na palavra. Se você não tem isto, você precisa aprender, e o que o Senhor quer é isso. Então o Senhor está vendo. E eu não vou enumerar, embora eu conheça alguns que não conhecem muito bem a palavra, mas eu não vou enumerar. Mas você precisa se aplicar ao estudo da palavra. E aí há vários, há a escola bíblica dominical, o esforço, além do que você pode fazer em casa. Então nós temos esse privilégio, irmãos. Nós temos uma guerra onde o Espírito Santo é quem guerreia por nós. Ele guerreia, a Bíblia diz que ele guerreia as nossas guerras. Quando Deus fala com Josafá, disse: postai-vos, ficar de pé, essa guerra não tereis que guerrear. Mas então, por que o Senhor está mandando eu ir para lá? Porque você é o corpo, eu sou a cabeça, e você vai ver o livramento que eu vou te dar. O que o Senhor vai me ensinar com isso? Eu vou ensinar com isso que eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor, que vale a pena me servir, que o inimigo vai ter que bater continência para você, porque você me serve. Por isso que você vai ter que ir. Ficaria muito mais fácil para Deus
deixa você em casa, que você não vai murmurar, fica aí dormindo no ar refrigerado, e eu vou resolver todos os seus problemas. Mas você não vai aprender, você não vai ver. Quando você tem uma enfermidade que o Senhor faz fora do contexto da medicina, é uma guerra. E o Senhor diz assim, mas eu vou entortar eles. Eu vou entortar. Que guerra mais maluca do que a que Gideão enfrentou, irmãos? Ele com 32 mil achava que era pouco, e o Senhor reduziu ele a 300. Você pensou, pô, se com 32 está difícil, com 300 eu já perdi. Aí o Senhor disse, mas o pior você não sabe, é que com 300 você não vai precisar dar nenhum soco. Mas ele teve que ir. Ele foi. Ele viu. E todas as vezes das guerras que fazem assim, o Senhor disse, vocês vão ver. Quando, saindo do povo do Egito, logo eu me lembro dessa aqui agora, essa foi tremenda, irmãos, essa foi tremenda. É porque passa assim, a gente conhece o texto, mas não lembra dele, né? E o Espírito Santo vem e lembra agora aqui. A travessia do Mar Vermelho. Em que eu estou me prendendo? Que Deus falou com Moisés, fala a esse povo que os egípcios que eles estão vendo agora, eles não vão ver nunca mais. Vocês vão ver eles agora, mas não vão ver mais. Vocês precisam ver. Vamos lá. Abre o mar, vamos passar. Eles estão lá, vocês estão vindo. Pronto, agora apaga o mar, acabou. Vocês precisavam passar por isso. E o mar não se abriu enquanto eles não entraram. Segundo o original, primeiro eles começaram a botar o pé, e segundo os rabinos lá, os estudiosos, diz que a água já estava pela barriga, e o mar ainda não tinha aberto. Confiança, fé. Você passar em lugar seco, gente, ó, vocês vão virar ali, quando vocês virarem a primeira esquina, vocês pegam aquela estrada e vão reto. Depois do lado de lá, assim, passando, mas o que era? Ali era um mar. O Senhor tirou o mar para nós passarmos. É muito mais sem graça, né? Do que você chegar e o mar? E o faraó? E o mar? Esse mar não abre? Faraó, está chegando, estou sentindo, a poeira está chegando mais perto. Entra na água, mas o mar não abriu. Eu não estou perguntando se o mar abriu ou não, entra na água. Sou eu quem abre o mar, não é você? Meu amado e minha amada, não é fácil, mas é possível. É treinamento. Esta semana, pode ser que aconteça, normalmente acontece. Pode ser que aconteça alguma coisa na sua vida que você vai ficar empolvorosa ou preocupado. Primeira pergunta que você tem que fazer é: Senhor, o que o Senhor quer com isso? Porque eu estou sob treinamento. Certamente Ele vai querer te ensinar algo que você não está capacitado. Está aqui, irmãos. Eles nunca viam. Eu vou repetir, irmãos, que é muito importante. Versículo 2 diz assim: pois não tinham tido experiências anterior de combate. Eles não tinham tido. Não tinham. Então o Senhor está me dando capacidade para eu desenvolver naquilo que eu sou fraco. Irmãos, eu lembro a primeira vez que eu fui pregar. Eu não estou querendo com isso dizer que hoje eu prego maravilhosamente bem, mas se você comparar a primeira com essa, os irmãos vão rir de mim. Mas foi a primeira. E toda vez que eu pregava, o Senhor me mostrava uma falha. É aqui, você falou isso, mas é aquilo. Mas é lógico, é prova. Às vezes você diz, o pastor tem desenvoltura, né? Mas a primeira vez que eu fui falar, depois que eu peguei a palavra, eu falei assim: a paz do Senhor, a paz dos irmãos, meu Senhor. Eu troquei, em vez de falar a paz do Senhor, meus irmãos, a paz dos irmãos, meu Senhor. Aí eu já estava todo, né? Então tudo é treinamento. Nunca diga, irmão, eu estou precisando entrar 2020 aqui agora, eu estou precisando de você. Gostaria que você nos ajudasse na área tal. Ah, não, pastor, eu não sei fazer isso não.
Eu sei que você não sei, por isso que eu estou te pedindo. Porque você vai ser treinado. O que Moisés falou para Deus lá no monte? Eu não sou capaz. E é interessante, nós estávamos vendo a palestra do Myles Munroe, que eu passei aqui. Está na hora de repente passar de novo, porque tem muita gente nova aqui. Quando ele disse assim: não, Senhor. Aí ele disse: tem alguma coisa errada. Se ele é Senhor, você não pode dizer não. Senhor é dono. Não, meu dono. E ele ainda diga: manda Arão. Se agora você vai ensinar o seu Senhor, como é que faz? Se alguma tribulação vier à sua vida, pergunte ao Senhor: o que é que Ele quer me ensinar? Eu creio que o Senhor já deve ter te dito algum ponto falho seu. Você deve saber. Você deve saber. Alguns já me disseram: pastor, não me pede para orar no culto não, porque eu não sei orar em público. E o que é orar? É falar. Quando você vai falar em público, a sua voz some, é isso? Não. Você tem o quê? Está faltando treinamento. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando você for colocado num lugar que a única saída será a oração, o que você vai fazer? Só um minutinho, eu vou lá na igreja, vou chamar o pastor, eu vou chamar o irmão de oração. É isso? Não. Identifique na sua vida onde está a necessidade de treinamento. Quero orar por você nesse momento. Vamos ficar de pé. Eu queria que você agora, sinceramente, você não precisa me dizer, diga agora no seu coração: Senhor, eu sei que eu tenho uma falha, a minha falha é essa aqui, a minha fraqueza, falha não, fraqueza, a minha inabilidade, vamos chamar de inabilidade, eu sou inábil nisso aqui. E o Senhor vai te dizer: eu vou te capacitar, porque você vai precisar disso aí. A outra coisa que você vai colocar para o Senhor: Senhor, faça-me entender que as crises que eu enfrentar na igreja são treinamentos para que eu possa resolvê-las quando acontecerem lá no meu trabalho, lá na minha escola, lá na minha vizinhança. É aqui que eu vou aprender. E aqui eu aprendo pela Tua palavra.